A Federação Portuguesa de Futebol e a EY apresentam-lhe o Plano Estratégico 2024-2036. Um documento único que marcará o futuro do futebol português, pensado de forma estruturada e conjunta, com a FPF no centro, mas envolvendo todos os agentes que compõem a comunidade do futebol português. Porque na construção do caminho que queremos percorrer juntos, todos têm de ter voz. Este plano estratégico será o guia orientador do futebol português para a próxima década, apontando o rumo em todas as suas modalidades: futebol, futsal, futebol de praia e walking football, mas também nas suas mais diversas vertentes: arbitragem, disciplina, jogadores, treinadores, dirigentes, corpos clínicos. Sempre numa visão transversal da base até ao topo, envolvendo associações distritais e regionais e associações de classe. Porque se crescermos em conjunto, cresceremos todos mais fortes. Mas como se exige a qualquer plano, também este começa pelo início, com uma visita ao que é hoje o futebol português. As seleções nacionais são o expoente máximo do talento português. São ao todo 29. 15 no futebol, 11 no futsal, 2 no futebol de praia, 1 no eSports. Em 2024-25, um total de 1000 jogadores foram chamados a representar Portugal. As seleções nacionais são um orgulho de Portugal. E há razões para sentir orgulho, porque estamos em todas as modalidades entre os melhores do mundo. Somos a 6ª melhor seleção nacional A de futebol masculino no ranking FIFA. Somos a 22ª melhor seleção nacional A de futebol feminino. Estamos em 2º lugar no ranking FIFA de futsal masculino. E somos a 3ª melhor seleção do mundo em futebol de praia. Números que só podem encher de orgulho um país com 10 milhões de habitantes. E que, apesar do crescimento sustentado dos últimos anos, tem 250 mil futebolistas federados. São eles, os jogadores, a base do futebol português, sustentando associações distritais e regionais, clubes e seleções. E porque o futebol feminino será uma aposta cada vez maior, destacamos a evolução das praticantes de futebol, futsal, futebol de praia e walking football. Mas o futebol português tem muito mais do que apenas jogadores e jogadoras. Temos também dos melhores treinadores do mundo. E também aí temos crescido nos últimos anos numa formação cada vez mais sólida. Damos carta também na arbitragem, com o número de árbitros a aumentar 6,6% ao ano desde 2022-2023. São eles, jogadores, treinadores e árbitros, que sustentam as 80 provas organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, que têm aumentado 11% ao ano desde 2021-2022. Competições que representam a organização de mais de 10 mil jogos por época num trabalho de exigência constante. Com exceção do período da pandemia Covid-19, o número de clubes em Portugal tem vindo a crescer todos os anos, tendo superado em 2024-2025 os 2.200. Sendo que 1.343 eram, na época passada, certificados como entidades formadoras, um processo que se tem consolidado, apoiando os clubes na organização da área desportiva e na elevação sustentada dos padrões de qualidade da formação em futebol e futsal. Feito o retrato daquilo que é hoje o futebol português, identificamos os desafios com que nos depararemos na próxima década. As forças de mudança que nos obrigam a encontrar estratégias para um futebol mais sustentável e competitivo. A transformação digital e comportamental dos adeptos. A centralização dos direitos televisivos. A expansão do futebol feminino. A responsabilidade e integridade na indústria do futebol. O Mundial 2030 como acelerador estratégico. Na posse de todos os dados, o Plano Estratégico 2024-2036 traça o rumo do futebol português para a próxima década. Uma estratégia assente numa pirâmide bem clara e objetiva. Uma identidade estratégica baseada na visão, na missão e nos valores propostos pela FPF para o futebol português.
eixos e objetivos estratégicos que definem as linhas de atuação que orientam as prioridades até 2036, com metas específicas a concretizar e traduzidas em resultados mensuráveis. E as medidas a serem implementadas para garantir a concretização dos eixos e objetivos estratégicos identificados. A identidade estratégica que pretendemos implementar na próxima década está bem definida. Como visão, temos tornar Portugal a nação do futebol, uma ambição alimentada pelo gene do talento de uma comunidade unida e inspirada pela paixão dos portugueses pelo futebol. Inspirar Portugal e o mundo é a missão de quem encara o futebol como um motor de desenvolvimento social, numa estratégia guiada pela excelência governativa que preservará a essência do jogo com legado para as gerações futuras. Uma indústria que construirá o futuro com base em valores inalienáveis: excelência, transparência, abertura, respeito, inclusão, inovação. São 10 os eixos estratégicos definidos neste grande plano para o futuro do futebol português. Nova era de governação. Unir o futebol numa federação de todos para todos. Revolução na arbitragem. Refundar e dignificar através da profissionalização. Reforma da disciplina e justiça. Assegurar eficácia, competência e credibilidade. Sustentabilidade e competitividade no futebol. Garantir a solidez financeira e desportiva do ecossistema. Projeção da marca FPF. Potenciar e internacionalizar o futebol português. Plataforma de conhecimento e inovação. Posicionar a FPF na vanguarda do conhecimento desportivo. Mundial 2030. Uma oportunidade única para acelerar o futebol português. Da base às seleções de excelência. Formar, potenciar e afirmar talento da base ao topo. Afirmação do futebol no feminino. Ambição de crescer com identidade própria. Uma federação ao serviço da comunidade. Afirmar o futebol como motor de inclusão, impacto social e ambiental. No total, são 366 as medidas previstas neste Plano Estratégico 2024-2036. Pensadas para serem concretizadas, tendo sido definido para cada uma delas um objetivo, um indicador de desempenho, um responsável pela execução, os meios necessários para a sua execução, um prazo de execução. Porque este não é apenas um plano estratégico para ser apresentado, é para ser cumprido, em nome do futuro do futebol português.